Pessoal, nós estamos em 2021 e aí o tema do momento é a crise hídrica e a crise energética, né? Então, principalmente a crise hídrica. Mas o que eu vou falar nesse vídeo é sobre a crise energética, que é decorrente da crise hídrica, né? Da falta de chuva. Por quê? Porque no Brasil, no nosso país, grande parte da energia elétrica é fornecida por meio das usinas hidroelétricas que dependem da água e dependem do regime de chuvas, né? Então, aqui eu consegui, pesquisando na internet, essa informação sobre o mapa do consumo de energia elétrica no mundo no ano de 2020. Então aqui a gente está vendo vários tons de azul, né? Então quanto mais forte for esse tom de azul, mais se consome eletricidade. Então vamos prestar atenção no Brasil, tá? Então aqui, ó, tem uma tabelinha aqui, ó, ano 2020. Então os países que mais consomem energia aqui, ó, a Islândia, né? Noruega. Veja que Islândia e Noruega são países que estão lá, são países nórdicos, né? Que estão lá no extremo norte, então eles consomem bastante energia por causa do frio. Então eles precisam ter um sistema de calefação, de aquecimento, praticamente quase o ano inteiro, que aí consome bastante energia. Por outro lado, o terceiro país que mais consome é o Kuwait, né? E o Kuwait já é o contrário, ele precisa consumir bastante energia para fazer o resfriamento, né, devido às altas temperaturas durante a primavera e o verão, né? Bahrein, mesma coisa, Catar, tá vendo? Agora, vamos ver o Brasil e veja, isso aqui é uma tabela de consumo per capita, né, em quilowatt-horas. Por habitante por ano. Então, vamos aqui tentar achar o Brasil. Então, o Brasil, com relação a. O Brasil está mais ou menos no meio da tabela. Olha o Brasil aqui, ó. O Brasil, ele está perto da Geórgia e da Romênia, né? Então, o Brasil consome 2.405 kWh por ano, por habitante. Então, nós vamos usar esse dado aqui. Então, veja, aqui nós temos uma imagem da usina de Angra 3. Então, essa usina de Angra 3 é uma usina nuclear. Então, ela depende de uma substância para poder gerar eletricidade, que é uma substância radioativa. Então, esse é o grande problema desse tipo de usina. É o lixo radioativo que ele gera, né, depois que ele gera essa energia. Então, ele gera um lixo tóxico radioativo que ele fica por muitos anos no ambiente e você tem que cuidar para que esse resíduo fique retido no local, ele não se espalhe. E além disso, você tem que ter uma segurança na manutenção dessa usina, né? Então veja o caso da usina de Fukushima no Japão, que ela era uma usina extremamente segura, até já preparada para suportar terremotos. No entanto, o tsunami foi tão forte que acabou rompendo a usina e provocando uma tragédia lá. Então, essa usina de Angra 3, ela pode acontecer a mesma coisa. Pode ser que aconteça eventualmente um terremoto no Oceano Atlântico Sul, ou cair um meteoro, um asteroide, alguma coisa no Oceano Atlântico e provocar um tsunami e provocar uma tragédia aqui, né? Agora, o crítico é o seguinte, ó, essa usina já foi gasto 8 bilhões, né, na sua construção e ainda não está pronto, né? Falta
mais ou menos 35% para terminar. Só que para terminar esses 35% precisa gastar mais 15 bilhões, né? Então veja, se, se precisa gastar 15 bilhões e já foi gasto 8 bilhões, então o total já previsto para construir essa usina de Angra 3 é de 23 bilhões, tá certo? Agora, quando a gente olhou aquela tabela do consumo per capita de energia no Brasil, a gente viu que é 2.405 kWh por ano por habitante no ano de 2020. Tá? Se a gente dividir por 365 dias, dá 6,59 kWh por dia. Tá? Então, esse é o consumo médio, certo? Então, tem gente que vai gastar mais, tem gente que vai gastar menos, certo? Eu, por exemplo, gasto bem menos que isso, tá? Mas tem gente que vai gastar bem mais. Então, eu fiz uma conta simples aqui. O outro dado aqui que eu vou passar, que eu obtive também na internet, qualquer um pode obter, é que essa usina de Angra 3, ela vai atender 4 milhões e meio de pessoas, né? 4 milhões e meio de pessoas. Então eu fiz uma conta simples aqui. Eu peguei 23 bilhões, que é o custo total dessa usina, e eu dividi por 4 milhões e meio. Tá? Então é como se cada habitante, cada pessoa, pagasse R$ 5.111 por essa usina. Tá certo? Conta simples, 5.111 por pessoa. Bom, aí, fazendo uma pesquisa na internet, eu achei uma empresa lá que ela está vendendo painéis solares que geram 6.821 watt-horas por dia. Tá certo? Que é aproximadamente o consumo médio do brasileiro. Então, um kit desse atenderia a um habitante. Olha aqui quanto custa esse painel, ó. 5.923, tá certo? Então, pouquinha coisa a mais do que o povo gastaria para construir a usina. Só que com a grande vantagem de que não teria todos aqueles problemas do lixo radioativo, do perigo de você manter um tipo de usina desse, né? Aqui você teria uma tecnologia abundante, praticamente infinita, né? E limpa, tá certo? Então, veja, o governo, em vez de gastar toda essa dinheirama com essas usinas, eu estou falando na usina nuclear, que inclusive ela é mais barata do que a usina hidrelétrica. Tá? A usina hidrelétrica é mais cara ainda, embora seja ecologicamente melhor do que a nuclear, né? De todas, essa usina eólica são as mais assim recomendadas. Mas a usina hidrelétrica ela tem um custo muito grande, né, para construir a infraestrutura e precisa de uma área enorme para desapropriar, para fazer, né, gera um impacto ambiental muito grande. Então, e a usina termoelétrica é a mais barata de todas, porém também tem aquele problema da poluição decorrente da geração de energia. Então, a energia solar, aqui bastaria o governo, qual que é a ideia? Né? a minha ideia, né? Bastaria o governo dar esses painéis, em vez de gastar esse dinheiro todo, né? Compra esses painéis aqui e dá para o povo, né? E aqui tá ficando assim, no dado que a gente obteve lá, deu 5.111 por pessoa o custo da usina de Angra 3. E aqui está dando 5.923, né? Então, um pouquinho coisa a mais. Porém, aqui o que acontece? Geralmente, na casa das pessoas, moram 2, 3, 4, até mais pessoas. Então, fatalmente, esses painéis vão ficar muito mais baratos, porque esse distribuidor aqui, ó, que aqui é um controlador, tá vendo? Essa peça branca aqui, ó,
Ele é um controlador. Esse aqui, se for instalar numa casa com 3, 4, 5 pessoas, ele vai precisar só de um desse, tá? Então só vai precisar ter mais painéis. Então vai ficar mais barato. Então esse aqui é um kit individual para uma pessoa, tá? Então por isso que eu acho que é totalmente viável, em vez de você construir a usina, né, nuclear, você dá, eu estou falando de dar mesmo, dá para o povo, de graça, esses painéis solares aqui, tá? Porque o custo praticamente, eu te digo que vai ser mais barato, tá? Se for mais caro, vai ser pouquinha coisa mais cara, mas com certeza, levando em conta esse fator aqui, e outra, né, isso aqui é um preço individualizado, preço de lançamento. Mas se isso aqui for feito em grande escala, com muitas empresas fabricando isso, certamente o custo disso aqui vai cair, tá? Então é isso que eu tinha para falar, pessoal. Então, esse negócio de energia elétrica não é um bicho de sete cabeças, do jeito que a gente está vendo aí, tá? É só ter vontade política. Obviamente os governos, né, talvez queiram realmente construir as usinas, talvez para desviar dinheiro, né, porque envolve um investimento muito grande, né? E até aqui, assim, nos painéis solares, fatalmente também vai ter algum tipo de desvio, né? Mas isso aqui é muito mais assim, então é viável, né? Isso que eu estou falando não é uma coisa é, fantasiosa, né? Eu captei esses dados tudo na internet, qualquer um pode ver. Eu fiz um cálculo simples, tá? Evidentemente, a coisa é muito mais complexa do que isso que eu disse aqui, lógico, tá? Tem muitos detalhezinhos, mas isso é para mostrar que a coisa é assim, totalmente viável, tá certo? Abraço a todos.